Vamos para mais um fechamento hoje, fechamento do dia 20/9/2024. Cenário que eu vou deixar aqui é para poder explicar e mostrar coisas todas vale a pena, né? Esse é o segredo. Como eu venho falando, o mercado estava na região lateral, teríamos o espelhamento dessa lateralidade, a gente vê que o mercado foi praticamente no alvo. Tivemos região de rompimento, tivemos as fibras, né? Essa fibra verde. Tivemos essa outra fibra roxa, depois de todo esse movimento de alta, onde o mercado ia segurar. Então, dentro disso, eu acabei explicando todo o cenário que o mercado, qual era a intenção, né? Se os compradores perdessem força nesse cenário, né? Que eles teriam também alvos para poder buscar. Mas quando não tem força, praticamente o outro vai demonstrar, né? Mais força de um lado, né? Porque o mercado ele sempre vai andar ou subindo, ou de lado, ou descendo, que seria a valorização do mercado, né? Então aqui nesse cenário a gente teve várias confluências. Tivemos confluência da fibra verde, essa fibra roxa, espelhamento da lateralidade, o gap magnético, topos rompidos, que foi esse daqui do passado, ó, que foram topos que ele voltou para retestar, retração de toda essa perna, qual região o mercado poderia sentir, e as médias aqui, ó, de 200 períodos, né? No 15 minutos a gente pode ver, né? Mesma coisa, ó, o mesmo cenário. Ontem o mercado tinha terminado na primeira região de fibra. Então, na hora que o mercado terminou nesse cenário, eu já tinha explicado o que o mercado poderia fazer. Aqui praticamente, ó, eu explico que ele poderia fazer essa retração, ou vir buscar topo, depois continuar descendo, né? Mas a probabilidade ele já estava de queda após ele ter rompido aqui, ó, esse fundo da lateralidade. Só que aqui foi a ponto-chave, que não poderia ficar com viés, né? Então, praticamente, se você fica com viés em regiões erradas, é onde você deixa dinheiro no mercado, né? Aqui, praticamente, a gente tinha uma região de fibra, desse último topo aqui, né? Então, assim que o mercado começa, eu já traço a minha fibra para o movimento do dia. A gente vê que o mercado trava nessa região, não consegue passar da região de fibra, faz um topo mais baixo aqui, ó, nessa região. E aqui ele já entrega um movimento de baixa, né, no mercado. Eu vou mostrar nos estudos, lá fica mais fácil o que a gente tinha deixado anotado, né? Nos 60 minutos eu tinha deixado esse gap anotado, que era a região que o mercado, se o mercado continuasse de queda, ele ia buscar. A gente vê que o mercado veio. Tinha essa região, primeira região de topo aqui, né? Essa outra eu acabei não anotando, porque até então a gente nem imaginava que o mercado ia dar um acelero tanto desse, mas dia de tendência é isso. Ó, ele quase veio buscar essa outra região de topo, né? Por quê? Dia de tendência, não tem como você duvidar do mercado. Ele acelera muito, né? A gente tinha esse ponto de parada, a gente vê que o mercado só fez impulsão. Dias assim, a impulsão é absurda, igual quando foi na subida, né? Então eu vou mostrar o cenário hoje aqui em 5 minutos, qual foi. A gente sabe todo esse cenário ontem, né? Então, como eu acabei de explicar, a gente tinha esse fundo importante aqui rompido, né? Que era a região de topo lá do passado, né? Então, praticamente aqui, a partir desse movimento do dia, eu já coloquei a minha fibra aqui, né? Então, aqui, né, já estava atento para o movimento que o mercado poderia fazer, já sabia que era de baixo. Então, aqui praticamente o mercado já foi o cenário que ele já entregou uma venda. Então, hoje, o que o mercado fez no começo do dia, compradores tentam, né, levar o preço para poder buscar a região de topo, só que aqui também, ó, tinha uma região de fundo, né? Além de ser região da fibra, tudo, ó, tem um porquê que o mercado não passou, né? Porque era o fundo, né? Então aqui o mercado, compradores falham, né? Tentam duas vezes romper essa região.
vendedores puxam para a região de fundo, microfundo aqui novamente não tem força. A gente pode ver que compradores segurou praticamente 3 vezes nessa região, só que eles estavam falhando, ó. Por quê? Cada vez estava fazendo topo mais baixo, e a partir desse cenário aqui, ó, desse candle aqui, foi onde vendedores entram muito mais agressivo por conta de compradores não ter demonstrado, né? A gente pode ver que as médias também, né, já estava toda alinhada para baixo. E aí começou o rompimento das regiões, né? Se a gente fosse, ó, eu sempre gosto de deixar anotada, essa vermelha são sempre regiões de topos, né? Ó. Então a gente pode ver que o mercado rompe esse cenário, né? Ó. Ele rompe, confluindo com a média móvel, faz o pullback da região, deixa o candle de entrada e a partir disso o mercado acelera para buscar outra região de topo aqui, né? Ó. A gente vê que chega, fica brigando, né? Fazendo suporte, rompe novamente e continua descendo. Nessa queda eu poderia ajustar a minha FIBA aqui, né? Ó, praticamente me deu o alvo. Se fosse pegar do movimento de ontem, ó, quando o mercado andou, né, que foi nessa região, ó, a gente vê a mesma coisa, que foi nos alvos. Se a gente fosse pegar desse topo aqui, ó, para esse fundo, ó, que também a gente tinha visto esse cenário, né, ó. Vou deixar no nível 3, ó. Então, praticamente ontem, quando o mercado tinha rompido essa região, a gente vê que ele desceu. Ele fica, ó, na fibra azul, que é de primeiro alvo. A gente vê que hoje, ó, assim que ele rompe, né, essa fibra está confluindo com topos e fundos, ó, o mercado vai buscar toda a região de fibra, ó, tá vendo? Ah, a gente teria outra fibra também? Sim, teríamos várias. Depende do jeito que você sabe usar o raciocínio da ferramenta, né? A ferramenta tem tudo no raciocínio, né? Aqui também, ó, foi buscar exatamente no alvo, né? Ó, tá vendo? Exatamente no alvo, ó. Por quê? Porque o mercado desde o começo do dia, ó, desde ontem, ó, ele veio fazendo topo e fundo mais baixo, né? Entendeu? Ah, aqui, se a gente vê que casa as fibras, ó. Se tivesse espelhamento, ó, onde o mercado ia segurar, ó, olha lá, a gente vê que segura. Vou colocar em azul aqui, nível 4, ó, tá vendo? É impressionante, entendeu? Ó. Ah, se eu for ajustar conforme os alvos, ó, primeiro alvo, ó, ele conflui, né, com os alvos da fibra, ó, tá vendo? São jeitos de colocar a ferramenta, né? Quanto mais conhecimento você tem, melhor é para você não ficar preso, operar no cenários micro, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Tá vendo? Todos eles dão entradas, né? Teve esse cenário, ó, o mercado faz a microperna, ó, tá vendo? Se você viesse trabalhar, ó, se colocar no gráfico de 2 minutos aqui, ó, a gente vê o mesmo tipo de padrão de entrada, né? Ó. Só, ó. Ó, região de 50%, mercado desce, busca o primeiro alvo, ó. Aqui eu ajusto, ó. Tá vendo? Então, quando você tem conhecimento de como usar a sua ferramenta, o mercado, você acaba não ficando preso no cenário só, né? Claro que impulsão aqui no Brasil poucas pessoas sabem operar, né? Mas é praticamente seguir a tendência, né? Então, esse foi o cenário que o mercado fez hoje. A gente sabe que agora, como chegou aqui na região de 50%, né? 60 minutos ainda, o diário tá para vendedor. 60 minutos ainda também tá demonstrando venda, então não adianta ficar pensando em compra nesses cenários, né? Tem que esperar uma região que o mercado vai segurar os compradores, né? Então temos essa região de topo, vamos ver como que ele vai reagir. Tem essa outra região de fibra. Então praticamente a gente tem que esperar o mercado chegar nessa região para sentir. E aí
sentindo essa região, a probabilidade que o mercado tem é de, ainda assim, tentar buscar aqui, né? Ficar brigando e depois cria um cenário lateral, né? Aqui. Ou ele faz uma correção e aí para até formar um cenário lateral, né? Como ele desceu e tava vários dias, né, de lateral aqui, então agora praticamente está numa tendência ainda de baixa. Ele tem dois cenários, né, que ele pode formar, né? Deixa eu só. Por quê? Porque ele pode fazer a correção dessa perna ou dessa outra macro, ó, tá vendo? Então por isso que não adianta ficar com viés, né, ó. Se a gente colocar nessa outra, ó, ela tá chegando na região de 50% também. Então por isso que ele pode chegar até aqui ou fazer um topo até mais alto. Igual foi esse cenário, ó. Olha esse cenário se a gente analisar, ó. Tá vendo? Então não tem como ficar, desceu muito, ó. Tá vendo? Então a gente sempre analisa pelo macro. Aqui nesse cenário, se a gente for prestar atenção, como o mercado falhou, né, de romper esse topo aqui, a gente sabe que esse mercado ele tá, deixa eu ver, meio que lateral aqui, né, ó. Ele já tinha falhado de romper esse fundo, foi tentar buscar topo, a gente vê que buscou a região de topo, né? Eu vou tirar os estudos aqui, ó. Então, a primeira vez aqui ele já tinha tentado romper topo, dar continuidade, não conseguiu, buscou fundo aqui, ó, falhou. Então ele fez essa perna, tentou buscar essa outra região de topo aqui, não conseguiu ainda, né? Porque a gente ainda vê que o mercado está fazendo topo e fundo mais alto. Mas a partir desse movimento aqui que ele fez, ó, a gente vai ter que ficar atento, né? Para saber o ponto de parada exata. Não tem como ficar com viés ou no acho, né? Tem que esperar seguir a tendência e trabalhar seguindo o preço, né? Nos 60 minutos a mesma coisa, né? Ó, não tem como ficar com viés, ó, tá vendo? O mercado ele vai chegando, ó, aqui, ó. Ele tinha região para buscar, tinha mais uma região para fechar esse gap, ó. A gente vê que faltou muito pouco aqui, ó. Se a gente analisar quantos pontos faltou para fechar esse gap, ó. Vamos colocar aqui, ó. Faltou 265 pontos. Para buscar a região de topo aqui, ó, vamos ver, ó. Faltou 500 pontos. Então, não tem como ficar com viés. O mercado, se você ficar com viés, você praticamente deixa dinheiro na mesa, né? Então esse foi o fechamento. Vamos aguardar agora para ver como que o cenário, o mercado vai responder diante desse cenário que tem, né? Para nossa tomada de decisão e saber onde seriam os pontos de parada, né? A gente já tem aqui, mas tem alvos de gap aqui, ó. Como ele já buscou esse, eu já ajusto aqui. Então a gente vê que tá confluindo, ó, com essa fibra maior aqui que eu ajeitei, ó. Tá vendo? Região de 61%, 50%. Então, praticamente a minha visão já começa a ficar mais ou menos aqui. Aqui vai estar casando. As duas tá casando, tá vendo? Então, é sempre ficar atento, né? Não adianta ficar com viés. Então, esse foi o fechamento de hoje.